Você já percebeu como é fácil desejar prosperidade, mas difícil se sentir verdadeiramente digna dela? A maioria das pessoas não bloqueia a riqueza por falta de fé. Bloqueia porque, no fundo, não acredita que merece receber. Trabalha, se esforça, ora, afirma, visualiza. Mas quando o dinheiro começa a se aproximar, vem aquela voz silenciosa dizendo: será que eu mereço tudo isso? Essa é a raiz do bloqueio. Não é a falta de oportunidade, não é a crise. É a culpa de prosperar. Joseph Murphy dizia: você não atrai o que deseja, atrai o que acredita merecer. E o que você acredita sobre o seu merecimento define o limite da sua prosperidade. Muitas pessoas confundem humildade com autonegação. Acham que ter é errado, que pedir é egoísmo, que enriquecer é perder a pureza. Mas a verdade é que a energia da abundância não flui para quem se esconde dela. O universo só entrega o que você se permite receber. E aqui está o paradoxo. Você ora por prosperidade, mas vibra indignidade. Pede por abundância, mas sente culpa quando ela chega. Isso é rejeição energética. E rejeição vibracional é o maior bloqueio da riqueza. Florence Scovel Shinn dizia: nada é negado àquele que fala a palavra com fé, mas a fé só funciona quando é acompanhada do merecimento. Quando o coração diz: sim, eu posso, sim, eu mereço, sim, é para mim também. Hoje, nós vamos ativar o fluxo do merecimento. Vamos dissolver a culpa, limpar o medo e reprogramar a vibração para que você pare de repelir e comece a permitir. Porque a prosperidade não é prêmio, é espelho. E ela só reflete aquilo que você acredita ser digna de viver. A ilusão do não merecimento é um dos enganos mais profundos da mente humana. Ela nasce devagar, em frases inocentes, em gestos repetidos, em crenças herdadas sem consciência. Desde cedo, aprendemos que é mais bonito dar do que receber, que pedir é feio, que quem tem muito é ganancioso. E de forma sutil, fomos condicionados a associar a prosperidade à culpa. Essa culpa se disfarça de virtude. Ela faz você acreditar que ser simples é o mesmo que se diminuir. Faz você confundir generosidade com autossacrifício e ensina que brilhar é pecado. Mas tudo isso é uma distorção. Porque o verdadeiro merecimento não é arrogância, é gratidão consciente. É entender que o universo só pode entregar o que você aceita receber. Joseph Murphy dizia: você nunca pode receber de um Deus que acredita te negar. E é isso que a maioria faz. Reza por prosperidade com o coração vibrando rejeição. Pede abundância, mas teme ser julgada por tê-la. Fala em fé, mas age com culpa. Essa contradição cria um curto-circuito vibracional. Por fora, você pede. Por dentro, você nega. E o universo responde à energia interna, não à aparência externa. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra fé precisa ser acompanhada da palavra permissão. Porque não basta acreditar em Deus, é preciso acreditar que Deus quer te ver abundante. Mas muitos ainda carregam a imagem de um Deus que pune, um Deus que testa, um Deus que dá apenas o mínimo. E essa visão espiritual cria a programação da escassez. Essa é a raiz da ilusão. A crença de que o sofrimento é nobre, que a dificuldade é sinal de humildade e que a prosperidade é um privilégio reservado a poucos. Essa ilusão é poderosa porque se apoia em emoção. Ela usa o medo para te manter no lugar certo. Medo de brilhar, medo de receber, medo de ser vista, medo de perder o amor se for bem-sucedida. E sem perceber, você começa a viver pequena. Aceita menos, sonha menos, pede menos. Mas o universo é abundante demais para caber nesse pouco. A abundância é a linguagem natural da criação. As flores florescem sem culpa. O sol brilha sem pedir licença. O mar se expande sem pedir desculpas. E ainda assim,
O ser humano aprendeu a se sentir errado por prosperar. Napoleon Hill dizia que o fracasso é o resultado da fé invertida. Fé invertida é acreditar mais na escassez do que na abundância. É ter mais convicção no medo do que na graça. É repetir todos os dias, mesmo sem perceber: eu não posso, eu não mereço, não sou suficiente. Essas frases se transformam em portões vibracionais que o próprio subconsciente fecha. E quanto mais tempo passam fechados, mais você se acostuma com a ideia de que o pouco é o normal. Mas o pouco não é natural. O pouco é aprendido. Você não nasceu sentindo culpa por receber. Você aprendeu a sentir. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. A energia da prosperidade não se move por culpa. Ela se move por gratidão. E a gratidão só existe quando há aceitação. Por isso, o primeiro passo para quebrar a ilusão do não merecimento é reconhecer que você foi ensinada a rejeitar o fluxo. E está tudo bem. Você não fez nada de errado. Apenas seguiu o que o mundo te mostrou. Mas agora, chegou a hora de lembrar o que é natural. Prosperar é o estado original da alma. Não é sobre se tornar digna. É sobre se lembrar de que já é. Você é filha da fonte. E a fonte é infinita. Nada pode ser mais humilde do que aceitar o que vem de Deus sem resistência. Então repita com o coração aberto: eu aceito o bem que me pertence. Eu me liberto da culpa de prosperar. Eu permito que a abundância volte a fluir. Essas palavras são chaves. Elas começam a abrir as portas internas que a culpa fechou. Porque o merecimento não se conquista com esforço. Ele é ativado pela consciência. E consciência é quando a alma se recorda da própria luz. A energia do merecimento é uma frequência. E como toda frequência, ela responde à vibração que você emite, não ao que você fala, nem ao que você deseja. Você pode dizer: eu quero prosperar. Mas se o seu campo vibra: eu não posso, o universo não escuta o desejo. Ele escuta a vibração. Joseph Murphy dizia: seu subconsciente não entende o que você quer. Ele só entende o que você acredita ser verdade. E essa é a base do código vibracional do merecimento. Tudo o que você acredita profundamente se transforma em campo energético. Esse campo atrai experiências que confirmam o que você sente sobre si mesma. Se você vibra indignidade, atrai provas disso. Se vibra culpa, atrai situações que justifiquem a culpa. Mas se vibra valor, amor e aceitação, o universo reorganiza tudo ao seu redor. A vibração do merecimento não nasce da mente racional. Ela nasce do coração consciente. É o estado interno em que você se sente segura para receber. Porque o merecimento não é mental, é energético. E essa energia só se estabiliza quando você une 3 pilares: autoimagem, permissão e coerência. Autoimagem é a visão que você tem de si mesma. Se você se enxerga pequena, o universo não pode te entregar grandeza. Não porque ele negue, mas porque você não tem onde armazenar. Florence Scovel Shinn dizia: você nunca recebe mais do que acredita ser capaz de conter. Por isso, o primeiro ajuste é interno. Veja-se como alguém que merece. Não porque conquistou, mas porque existe. A vida não te deve nada, mas também não te nega nada. Ela apenas responde à forma como você se posiciona vibracionalmente diante dela. O segundo pilar é a permissão. Permitir é abrir espaço para o fluxo. É dizer ao universo: eu aceito o bem que é meu por direito divino. A energia da permissão dissolve a resistência. E a resistência é o que impede o dinheiro de chegar. Muitas pessoas dizem: quero prosperar, mas o corpo vibra tensão. O coração vibra medo. A mente vibra controle. E o controle é o oposto da fé. Murphy ensinava: a fé é o estado de relaxamento mental que confia na lei divina. Permitir é confiar, é soltar a ansiedade. É acreditar que o bem já foi enviado e está a caminho. O terceiro pilar é a coerência. Coerência é quando suas palavras, emoções e ações
vibram na mesma frequência. Você não pode afirmar prosperidade e agir com medo. Não pode pedir abundância e continuar se sabotando. Não pode orar por riqueza e falar mal de quem tem dinheiro. O universo não entende contradição, ele entende vibração. Quando há coerência, a energia se alinha e o fluxo começa a correr de forma natural, sem esforço. Napoleon Hill dizia: a riqueza vem para quem a atrai por meio de um estado de mente definido. Esse estado definido é o código do merecimento ativado. É quando a alma, a mente e a ação dizem a mesma coisa. Eu sou digna, eu mereço, eu recebo. E o mais importante, essa vibração não é criada com força, é lembrada. Você já nasceu com ela, só foi ensinada a esquecê-la. Quando uma criança recebe um presente, ela não se sente culpada. Ela recebe com alegria. Sabe por quê? Porque ainda vibra o código natural do merecimento. O problema é que, conforme crescemos, começamos a associar o amor à troca, o sucesso à aprovação, o dinheiro à culpa. E o fluxo se fecha. Mas é possível reativar o código original. Comece com a prática da gratidão consciente. A gratidão é o som do merecimento em ação. Ela diz ao universo: eu reconheço o bem que me chega. E ao reconhecer, você o multiplica. Depois pratique o sim vibracional. Toda vez que algo bom surgir, uma oportunidade, um elogio, um presente, resista à tentação de negar ou diminuir. Apenas diga: sim, eu aceito. Esse simples gesto reativa o campo da permissão. E quanto mais você aceita, mais o universo envia. Porque o universo não insiste, ele responde. Você não precisa correr atrás da abundância. Precisa apenas alinhar-se à frequência que permite que ela venha. Florence dizia: a abundância vem quando o coração diz sim. Então pergunte-se: quantas vezes você tem dito não sem perceber? Quantas vezes o medo fala mais alto do que a fé? Quantas vezes o hábito de se diminuir te impede de receber o que já é seu? O merecimento é a vibração do sim. E quando você vive nesse sim, o dinheiro, o amor e as bênçãos não precisam ser buscados. Eles te encontram. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando devagar, como se cada respiração abrisse espaço dentro de você. Agora imagine que uma luz dourada começa a brilhar bem no centro do seu peito. Ela é suave, mas poderosa. Essa luz é a energia do merecimento. Ela sempre esteve aí, apenas adormecida. A cada respiração, essa luz se expande um pouco mais. Ela toca os ombros, desce pelos braços, alcança suas mãos. E tudo o que ela toca começa a vibrar em gratidão. Essa é a frequência do sim. O sim que cura, o sim que atrai, o sim que permite. Agora diga mentalmente, com fé e presença: eu mereço prosperar. Sinta as palavras ecoarem dentro de você. Deixe o corpo responder. Você não está afirmando algo para convencer. Está lembrando uma verdade antiga. A prosperidade não é uma promessa futura, é uma memória espiritual. E cada vez que você diz sim, ela desperta um pouco mais. Joseph Murphy dizia: a mente que aceita o bem como real cria o bem como fato. Então aceite agora. Aceite o bem. Aceite a abundância. Aceite o fluxo da vida se movendo ao seu favor. Imagine que essa luz dourada começa a se expandir para fora do seu corpo. Ela preenche o ambiente ao seu redor, toca o teto, o chão, as paredes. Tudo brilha, tudo vibra, você está completamente envolvida por essa energia e ela te reconhece. Porque a prosperidade sempre soube quem você é. Florence Scovel Shinn dizia: nada é negado àquele que fala a palavra com fé. Então, com fé, declare em voz alta ou no coração: eu sou digna da prosperidade divina. Eu recebo com alegria tudo o que o universo me envia. Eu libero a culpa e aceito o fluxo da abundância. O dinheiro me serve com amor e eu o uso com sabedoria. Sinta o peso indo embora.
Sinta a leveza chegando. É como se algo dentro de você dissesse: finalmente. A culpa se desfaz. O medo perde força. E o espaço que antes era ocupado por dúvida, agora está cheio de luz. Essa é a energia da permissão. A vibração do merecimento restaurado. O momento em que o universo escuta o seu sim e responde com movimento. Napoleon Hill dizia: o sucesso chega quando a mente se torna um ímã para as ideias certas. E é isso que está acontecendo agora. Sua mente está se tornando um ímã. Tudo o que está em harmonia com o seu novo estado de consciência começa a se mover em sua direção. Pessoas, oportunidades, ideias, recursos, tudo começa a se alinhar, porque agora há espaço. Você não está mais pedindo, está permitindo. Você não está mais esperando, está vibrando. Você não está mais tentando ser digna, está lembrando que já é. Agora traga as mãos sobre o coração e diga com convicção: eu digo sim ao dinheiro. Eu digo sim ao amor. Eu digo sim à abundância. Eu digo sim à minha prosperidade. Sinta o corpo leve, o coração calmo e a mente aberta. Essa sensação é o sinal de que o fluxo foi reativado. Você está novamente em harmonia com a lei divina do merecimento. E tudo o que estiver alinhado a essa vibração virá até você, sem esforço, porque o universo não precisa ser convencido. Ele precisa ser convidado. E você acabou de fazer o convite mais poderoso que existe: o seu sim.